Oi, gente, tudo bom? Você piscou e a Netflix já tem mais um original com uma pegada bem brazuca. É uma produção brasileira que segue os moldes do sucesso 3%. A gente tá falando da série Onisciente, que é um lançamento agora de 2020 e tem justamente essa pegada de sci-fi, de ficção científica, também tem um pouco de drama familiar, tem umas reviravoltas muito legais, mas nem tudo é 100% tão bom assim, então também tem seus lados negativos. A gente vai falar um pouquinho dessa produção e vamos ver se vale realmente a pena assistir Onisciente. A série Onisciente, ela foi anunciada em março de 2019, mas ela foi lançada agora no comecinho, em janeiro de 2020. É uma série com 6 episódios, é uma série curta até, com poucos minutos, né, em cada um dos episódios, então você assiste numa tacada só. É uma série que realmente te prende a cada um dos episódios. Eu já comentado que ela tem mais ou menos o perfil da série 3% e não é à toa. Ela é feita pela mesma equipe que produziu essa série, que também é um original Netflix, também tem essa pegada de sci-fi. Ela é dirigida, ela é criada pelo Pedro Aguilera, que é responsável também pelo 3%, assim como também a produtora que filmou a série, que é a Boutique Filmes. Então ela tem realmente essa característica dessa outra série. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas é uma série que também tinha sido lançamento Netflix e também nessa pegada de sci-fi. Era uma série que mostrava como que era uma realidade de uma sociedade que fazia um jogo anual para que algumas pessoas alcançassem uma terra abençoada, né? Que é totalmente o contraste da sociedade atual. Então a série Onisciente também tem essa pegada de discussão social, só que o foco é outro. Qual é a sinopse, né? A ideia inicial da série Onisciente, que é uma premissa muito boa. O que me cativou nessa série de fato foi essa premissa, essa ideia inicial da série. É o seguinte, algumas décadas pra frente, a gente tá falando de uma sociedade distópica, né? Porque não fala exatamente em que ano que tá sendo passado, nem em que cidade, presume-se que é São Paulo, porque foi filmado em São Paulo, a gente conhece os cenários que estão ali sendo retratados, apesar da sociedade e da cidade estar completamente diferente, né? Então a gente já imagina que foram anos e anos pra frente do que a gente tá vivendo hoje. E a cidade, ela é toda cercada, ela é monitorada, porque cada pessoa tem ao seu dispor, né? Ela fica 24 horas junto com drones pessoais. Então é como se eu estivesse aqui agora e tivesse um drone me acompanhando. E esse drone monitora tudo, monitora meus batimentos, minhas possíveis novas ações que eu vou tomar. E aí, se tiver alguma coisa errada com as minhas atitudes, um alarme vai soar, alguma coisa vai ser avisada para as autoridades. Então, consequentemente, o crime na cidade diminuiu drasticamente. Ele não zerou, mas ele está quase lá. Então a gente acompanha justamente esse processo de como é feito esse período de que é uma cidade ideal, é uma cidade maravilhosa em que não tem problemas de violência, não tem problemas sociais, porque todo mundo se adequa, né, ao que acontece em torno da tecnologia que vive com você. E a protagonista da série, ela trabalha como trainee inicialmente numa empresa que justamente é a empresa que confecciona esses drones, é a empresa responsável por toda aquela tecnologia. E aí é legal porque como ela é uma trainee, ela também tá aprendendo muita coisa dentro da empresa, a gente, como telespectador, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais a tecnologia junto com a personagem. Então conforme ela vai entendendo como funciona todos os equipamentos e todo o funcionamento daquela nova tecnologia, a gente vai acompanhando junto como telespectadores, como testemunhas do que tá acontecendo. E aí, num dia em que ela foi trabalhar, ela acaba chegando em casa e encontrando o pai dela morto. O que é uma coisa completamente bizarra se a gente analisar que todo cidadão daquela grande metrópole tem um drone que acompanha você o tempo todo. Então, o que presume é que a pessoa que assassinou o pai dela, porque foi um assassinato, é um tiro nas costas, ele provavelmente ou estava sem drone ou aconteceu alguma coisa que permitiu que aquela tecnologia não funcionasse justamente com o pai dela. E aí, a partir daí, a história toda se desenrola porque ela começa a investigar e tentar entender realmente o que aconteceu. Ali a ela, também alguns outros personagens, como, por exemplo, o irmão dela, que também fica nessa mesma situação, também quer descobrir o que aconteceu com o pai deles, né?
essa morte estranha, só que as atitudes dele são completamente diferentes das dela. A protagonista, ela quer sempre buscar, dentro do que ela tem acesso, que no caso são as tecnologias, a solução para aquela dúvida que ela tem. O irmão dela já é o contrário. Como ele não é ligado a essas grandes tecnologias, ele é meio rebelde, acaba mostrando um outro lado dessa história. Então tudo que a gente acaba conhecendo da sociedade sem ser ligado à tecnologia, geralmente está aliado ao irmão dela. Então tudo que tem relação com tecnologia, com desenvolvimento, com computadores, com coisas mecânicas, é sempre com ela. E quando a coisa mais do dia a dia mesmo, da sociedade, a gente acaba vendo junto com o irmão. Então é legal acompanhar também essas duas linhas de investigações para o que aconteceu com o assassinato do pai, né, desses dois personagens. A protagonista, que é a Nina, é a que tem o pai assassinado, ela acaba também se aliando a uma outra personagem super misteriosa, que é uma personagem ligada à prefeitura, que seria o quê? O governo maior que rege toda aquela cidade. Em nenhum momento é citado, governador, o presidente. Então tudo que a gente tem sobre um grande poder que comanda aquilo dali de uma forma geral, de uma forma pública, é a prefeitura. Então a representante da prefeitura que a gente tem no seriado é essa personagem, que é a Judith, e ela, por motivos misteriosos, que a gente só vai entendendo ao longo da série, resolve ajudar a Nina e o irmão dela a descobrir a verdade. E aí nisso acaba acontecendo várias outras reviravoltas no meio. O legal dessa série é que, assim, ela te dá bastante suspeitos. Embora eu, particularmente, achei a resolução um pouco previsível. Achei que, apesar deles terem jogado várias pistas falsas, pra mim foi muito fácil descobrir o que era pista falsa e o que era verdadeira. Porque a gente também tem diversos outros suspeitos, como eu tava comentando. Então tem o pessoal da própria empresa, porque ela trabalha justamente na empresa que faz esses drones. Então tem muita gente ali na empresa que não quer que isso seja descoberto. E por que não quer? A prefeitura tem aparentemente tem alguma coisa relacionada também a isso, porque quer entender tanto esse assunto. Além disso, tem os companheiros dela de trabalho, porque ela tá num processo de tentativa de contratação. Como eu comentei, a Nina, ela é uma trainee nessa empresa. E para ela conseguir alcançar uma posição melhor, que tem acesso às informações que ela precisa para descobrir quem matou o pai dela, ela precisa melhorar na empresa, ou seja, ela precisa ser contratada. E aí, para ser contratada, ela tá disputando com diversas pessoas, dentre elas pessoas que ela gosta, amigos dela, né? E aí rola também essa questão filosófica do tipo, até que ponto você vai em busca de algo que você quer muito? Será que vale a pena se dobrar, vale a pena se corromper por causa disso? Então também tem essa questão, isso é legal também. E falando dos personagens secundários, eu comentei que ela tá disputando com vários amigos, e uma personagem pra mim que foi uma das melhores na série toda é a melhor amiga dela, que também tá concorrendo a uma vaga. E no caso da trama que envolve ela, não tem nada a ver. Aliás, claro que tem, porque ela é a melhor amiga da protagonista, mas o foco principal é a questão da privacidade. É muito legal você ver que ela é uma personagem que nasceu naquela sociedade que é vigiada o tempo todo. Mas vale destacar que aquela cidade é a única cidade vigiada. Então, no entorno dela, tem diversas outras cidades que vivem como nós. Então, é claro, tem muito mais insegurança, tem muita questão de violência. Por outro lado, eles ganham em questão de privacidade, porque eles não estão sendo monitorados o tempo todo. E aí rola também esse tipo de discussão. Até que ponto vale você privar da sua privacidade, do seu direito de ter a sua intimidade reservada, a ponto de garantir segurança? Então, o que pesa mais, né? A privacidade, a tua individualidade ou a questão de segurança? Então, isso é legal também, que é bem discutido, especialmente nessa trama que envolve essa amiga da protagonista. Pra mim, uma das partes melhores da série são tratadas dentro dessa trama. Continuando a falar dos lados positivos dessa série, uma coisa que eu amei muito e eu achei que não tinha como ser diferente, a trilha sonora dessa série, por ser uma série brasileira e tudo mais, ela tem algumas músicas nacionais muito legais. Então a gente tem logo de cara no primeiro episódio uma trilha sonora com música dos Secos e Molhados. Então é muito legal, porque você realmente se sente
ambientalizado dentro do Brasil, sabe? Porque apesar de ser uma série com uma temática sci-fi, uma série bem de tecnologia, de ficção científica, geralmente você já inevitavelmente acaba remetendo isso a produções hollywoodianas. E quando você vê, por exemplo, coisas sutis como fotografia, como a trilha sonora, que é bem brasileira, isso te faz sentir em casa. Então, te dá uma localização de onde a história tá passando. Então é muito legal. Tem Johnny Hooker, tem muita gente. Tem a Cell, que é uma cantora também que eu gosto muito. Então a trilha sonora, nota 10. Gostei muito, isso fez muita diferença na trama, na minha opinião. Uma coisa que eu não gostei muito na série além de outros detalhes, como por exemplo, você vê que é uma produção de baixo orçamento, apesar de ser um original Netflix. Então a gente vê algumas questões realmente de efeitos especiais, sabe? Muito precários, você vê que ainda não houve realmente um investimento, que é natural, né, principalmente porque é uma série, é um lançamento, também que não foi confirmado ainda que vai ter uma segunda temporada ou não, embora o final deixe a entender que realmente vai ter uma segunda temporada, mas ainda não foi confirmado e provavelmente deve ser por causa da baixa procura. Tanto que eu achei essa série muito por acaso. E eu depois fui procurar o trabalho de divulgação que a Netflix fez junto com a produtora nacional e quase não teve. Então eu achei muito estranho. E na verdade isso é uma grande falha, porque é uma série que provavelmente faria tanto ou mais sucesso quanto 3%, se tivesse uma divulgação muito maior. Então é uma série que não chega ao grande público, apesar de já ser um público recortado, porque a gente tá falando somente de um público que tem a assinatura do canal de streaming. Mas se você ainda fizer esse novo recorte de que a série foi um pouquíssimo divulgada, a gente vê que realmente ela tá aí por sorte, você acaba encontrando por sorte. Achei a divulgação muito fraca. E aí, voltando a falar dos efeitos, é uma série bem precária nesse sentido. É uma série que precisa ser trabalhada muito melhor se tiver uma segunda temporada. Tomara que tenha mais investimentos, porque realmente é difícil de convencer, já que a gente está falando de uma série de alta tecnologia, de uma sociedade que está avançada nessas questões tecnológicas, e você acabar vendo um efeito simplesinho, é difícil de convencer. Então, em diversos momentos eu ficava pensando, até parece. Isso aí nunca vai acontecer. E a questão como eu comentei, de fotografia, ela é muito legal. Então, como a gente tá falando de um cenário, de uma situação futurística, a gente não sabe exatamente de quanto tempo a gente tá falando no futuro, mas a gente nota que é alguma coisa mais pra frente, além da questão da tecnologia, pela fotografia, porque é uma fotografia colorida, uma fotografia que trabalha com essa questão de nuances de cores, dá a entender realmente que é um cenário de vanguarda, alguma coisa super inovadora. Então você vê que é uma coisa que não é passada atualmente, nos dias atuais. Ela tem uma cara de futuro. Então isso é legal também. O cenário, ele fez esse trabalho e colaborou, né, corroborou com toda essa questão de tecnologia e tudo mais. Eu comentei no início que a premissa dessa série é muito legal, que foi justamente o que me cativou e que me fez querer continuar assistindo a série, mas para por aí. Eu acho que a premissa é muito boa e ela sustenta a série até o final, porém, as tramas intermediárias, tirando aquela da melhor amiga dela, tal, que eu comentei que eu gostei, as demais são muito fracas e muitas vezes são jogadas. Tem uma situação em que um personagem acaba sendo violento com outro personagem, a gente espera que aquilo dali se desenrole e morre. É uma coisa que não é desenvolvida, entre outras subtramas que são apresentadas na série. Então a sensação que eu tenho é que a série era pra ser muito mais grandiosa do que ela era. A sensação que eu tenho é que a série provavelmente teria inicialmente mais do que esses 6 episódios que foram feitos, mas na última hora resolveram cortar. Então tem muita coisa ali no meio que parece ser filler, né? Parece ser só pra preencher, né? Encher linguiça ali no meio da trama. E outras pareciam ser tramas muito mais elaboradas, mas que por falta de tempo ou por cortes intencionais acabaram ficando sem pé nem cabeça, né? Acabaram ficando sem muita explicação. É uma pena, porque realmente tinha muito o que crescer. Acho que o que faltou de fato nessa série foi o orçamento.
Porque se tivesse um orçamento maior, talvez se tivessem mais episódios, até as tramas seriam desenvolvidas de uma forma mais crível. Isso também é uma coisa que aconteceu muito comigo. Tem várias situações ali que eu fico pensando, gente, é uma sociedade de alta tecnologia e não tem câmera, não tem uma vigilância, não tem uma questão de segurança maior, sabe? Uma questão de senha contra senha, sabe? Coisas assim. Então isso deu uma sensação de que isso não é real, sabe? Uma produção de ficção científica, ela tem que te convencer usando coisas que provavelmente nem existem, porque a gente tá falando de uma coisa futura que provavelmente vai ser ou não criada. Então, falta um pouco disso em Onisciente. Eu senti que a gente assiste a série duvidando de muitas coisas. Isso é ruim, né? Porque não cria aquela empatia com a história e com os personagens. Infelizmente, isso pra mim foi um grande lado negativo da série. Mas tirando essas questões que eu comentei, vale a pena assistir Onisciente ou não? Vale e vale muito, porque é uma série, como eu comentei, 100% brazuca, é uma série que está sendo distribuída para diversos outros países. A gente tem que valorizar realmente um trabalho nacional bem feito, que apesar de ter algumas coisas que faltam serem remendadas, que provavelmente numa segunda temporada seriam melhoradas, é uma série que tem uma história legal, tem um enredo que te envolve, tem uma trama bem amarrada. E vale a pena assistir, especialmente se você gosta desse gênero de sci-fi, você gosta de cyberpunk, você vai gostar dessa série. Ela tem um pouquinho de atualidade e tem muito de futuro. Então você vai se identificar bastante com essa história. Os personagens são legais, a protagonista interpreta muito bem. Gostei muito, consegui me cativar com a protagonista, a Nina. Ela é uma personagem... Eu odeio séries, filmes, livros, enfim, histórias em que a protagonista é muito sofrida, ou o protagonista comete muitos erros besta, sabe? Essa protagonista não, é a protagonista forte, você se envolve com ela, você realmente se convence de que ela tá ali tentando fazer o bem, apesar de escolhas duvidosas que ela acaba tendo que fazer no meio do caminho. Então vale muito a pena, recomendo. E, gente, é muito bom valorizar um trabalho nacional, né? A gente tem que valorizar o que é da nossa terra. Então vale a pena assistir, assistam e depois comentem aqui pra mim o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já assistiu a série Onisciente, comenta aqui pra mim o que você achou. Se você gosta de séries com essa pegada de tecnologia, essa pegada meio sci-fi, comenta aqui pra mim e me indique outras séries, porque eu gosto muito desse gênero. E acabo não assistindo muita coisa porque eu não sei o que é bom, o que não é. E aí, naquelas de arriscar, a gente acaba optando pelo mais confortável, né? Eu, pelo menos, sou assim. Então, eu acabo sempre migrando para outros gêneros e pulando o sci-fi. Mas é um gênero que eu gosto muito, então se você tiver algumas indicações, dê aqui pra mim. Aqui, também nas redes sociais, tá tudo aqui marcadinho, todas as minhas redes. Me adicionem lá, vamos bater um papo. Eu adoro trocar informações e boas indicações de produtos culturais. Gosto muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, assista os demais também que eu coloquei. Tem bastante vídeo falando de outros tipos de trabalhos de literatura, série, filmes. Então, se você gosta, também assine aqui o canal. É só clicar aqui embaixo em assinar e se inscrever, no caso, né? Se inscrever e também ative um sininho. Na hora que você clica em se inscrever, tem a opção de um sininho. Ativa, porque toda vez que tiver algum novo vídeo, você vai receber uma notificação. Então é muito mais fácil de você acompanhar. E aí acaba me ajudando também, porque toda vez que sair um vídeo novo, se você acabar assistindo, compartilhando, o YouTube vai entender que aquilo dali é relevante pra você e vai sempre te oferecer. Isso é muito legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.